Fala galera, aqui é o Doas para o primeiro vídeo aqui no canal Mistificador Tricolor. Primeiro vídeo do canal, a gente queria uma vitória. Vamos falar aí do jogo Universidade Católica e Grêmio, onde a Universidade Católica venceu o Grêmio por 2-0. E vamos falar um pouquinho sobre o jogo e o que aconteceu, minhas considerações. Primeiro, o Grêmio foi amplamente dominado num jogo de um time só. O Grêmio não conseguiu jogar, não foi feliz em nenhuma das suas jogadas ofensivas. Foi completamente dominado, como eu já disse, desde o primeiro minuto até o último. O time do Universidade Católica podia ter saído com mais de um 2-0, podia ter sido um jogo para 4, 5 gols. O Grêmio não conseguiu desempenhar a sua proposta de jogo, de toque de bola e como vinha fazendo nos outros anos. Principalmente porque já não vem fazendo isso desde a volta da pandemia. São jogos atrás de jogos onde o Grêmio cada vez mais apresenta um futebol mais medíocre e pouco criativo. É um time que pouco lembra o time que foi campeão da Libertadores, que foi campeão da Copa do Brasil. E até estava comentando hoje isso no Twitter, que esses jogadores que estão hoje jogando apenas o Jeromel e o Cortez, se não me falha a memória, eram jogadores que estavam naquela final em 2017 contra o Lanús, mas parece que é o mesmo time. Os jogadores estão completamente acomodados, já não é o primeiro jogo, é todo jogo onde o Matheus Henrique parece que está jogando contra qualquer time, que ele está jogando no Barcelona contra um time de várzea. Ele acha que ele é o Arthur, mas na verdade ele não é. Botaram isso na cabeça dele. O Diego Souza, falar um pouco de individual, porque coletivamente o Grêmio não existe, então não tem por que falar do time coletivamente. O Vanderlei, mais uma vez, uma partida muito ruim do goleiro do Grêmio, onde toda a bola alçada na área é um terror. Nós gremistas ficamos desesperados por não ter um goleiro que saiba sair em bolas aéreas. A zaga do Grêmio, depois da saída do Jeromel, completamente perdida. O Rodrigues praticamente encerrou a carreira dele hoje no Grêmio. O Renato não teve culpa até nessa questão, porque o Jeromel saiu lesionado, mas realmente um time muito, muito aquém. Os laterais, o Orejuela até tentou no primeiro tempo fazer algumas jogadas, mas toda a bola que vinha nas suas costas, os jogadores conseguiam tabelar muito fácil por ali. Muito difícil dele conseguir fazer qualquer coisa. E o Cortez, olha, o Cortez não lembra nem um pouco aquele Cortez regular de 2017 até 2018. É um jogador completamente diferente, muito fraco na marcação e no ataque. Infelizmente ele é totalmente inefetivo. É um jogador que hoje está comprometendo, um jogador que nunca comprometeu, mas hoje compromete. O meio-campo do Grêmio hoje, que veio com uma proposta de manter mais a bola, tentar segurar um pouco com o Darlan e com o Matheus Henrique, não conseguiu. O Matheus Henrique, como eu já falei antes, mais uma vez uma partida tenebrosa, onde ele acha que ele é um craque absoluto e não consegue nem mesmo dominar o meio-campo do Universidade Católica. Não tirando os méritos do time chileno, que teve organização, pressionou desde o primeiro minuto, foi um time que conseguiu fazer o que se propôs a fazer, pressionar o Grêmio no campo de ataque, no campo de defesa do time gaúcho, conseguiu várias vezes roubar a bola, ou então em chutões da defesa ou do goleiro Vanderlei, recuperava a bola rapidamente, estava no ataque, e como eu disse, o 2-0 ficou barato porque o time chileno mereceu muito mais. Voltando ao Darlan, eu acho que o Darlan não teve tanta culpa no resultado, é um jogador que ainda não se encontrou se ele é primeiro ou segundo volante, mas também não fez uma boa partida, como todo o time do Grêmio. Isaac, mais uma vez, apagadíssimo. Ele não é jogador para aquela posição. Ele joga de segundo atacante. E é uma posição que não existe no esquema do Grêmio. Nunca vai existir um 4-2-3-1 onde não tem um camisa 10, não existe. O Isaac, ele tá totalmente deslocado. Muitas vezes ele tá junto com o Diego Souza na mesma posição. Então fica muito difícil para ele fazer alguma coisa. O Alisson, então, nem se fala. O Alisson, ele tenta e não consegue. É um jogador que está tecnicamente muito aquém do que ele pode exercer. É um jogador que faz a função que antigamente era do Ramiro, que é uma posição que nós gremistas aprendemos a não esperar tanta criatividade, mas algo mais burocrático. Mas nem isso ele está conseguindo fazer. Por outro lado, o Luiz Fernando, que começou como titular,
teve essa oportunidade, eu acho que não conseguiu desempenhar tão bem, mas porque o time foi muito ruim. Ele até tentou em alguns momentos no primeiro tempo, até nos primeiros 15 minutos, se eu não me engano, ele até tentou uma jogada que acabou sendo marcada impedimento, mas é um jogador que também não acrescentou no jogo de hoje como nenhum. E o Diego Souza, pra mim, é disparadamente o pior jogador do Grêmio depois do encerramento do Gauchão. Ele não consegue acrescentar, pois é um jogador muito lento. Quando o Grêmio precisa dele fazer marca. A gente tá no ano de 2020, a gente precisa de um atacante que marque também. O Jael, por pior que ele fosse, ele corria, ele marcava, e nem isso o Diego Souza tá conseguindo fazer. Os gols que eles fizeram no Gauchão já passaram, não interessa mais o que ele fez no Gauchão. A gente precisa de um centroavante para jogar hoje. E não está acontecendo. As substituições do Renato eu nem vou comentar aqui, porque são substituições só foram feitas por fazer mesmo, porque no fim não mudaram nada o time. O Ferreira entrou no lugar do Luiz Fernando para fazer a mesma função e pouco conseguiu acrescentar num time que já era pobre tecnicamente. O Robinho entrou para fazer a função de 10, coisa que ele nunca foi muito bom em fazer, sempre jogou mais recuado ou então pelo lado direito. E ele entrou no lugar do Isaac ali, e a gente precisa de um camisa 10 para fazer essa função que o Grêmio não tinha hoje. Depois da entrada de dois garotos, o Rildo e o Guilherme Azevedo, foi para sacramentar a noite como uma noite terrível. O Renato tentou botar os guri para jogar só para mostrar alguma coisa, só que é o pior cenário possível, é o cenário onde você pode queimar às vezes uma promessa porque ele não jogou bem um jogo que já estava perdido, em que o time era pobre em todos os quesitos. Outra coisa que eu queria pontuar era como o time fisicamente é muito ruim. Parece que está sempre cansado, sempre parece que saiu de outra partida, é sempre inferior fisicamente que o adversário, e isso não pode ser colocado em conta só do Renato. O time está muito mal tecnicamente, tá, mas fisicamente o time está pior ainda. E é isso aí, é o primeiro vídeo do canal. É um pouco de desabafo também das últimas partidas, porque é um resumo desse jogo, é praticamente um resumo de todas as outras partidas. O Grêmio muito mal tecnicamente, muito mal fisicamente, muito pobre criativamente. É um time previsível que, se não tiver alguma mudança drástica, o time vai ficar cada vez pior, porque os times estão aprendendo a jogar contra o Grêmio, e o time de 2017, tinha Luan, tinha Arthur, jogadores criativos que estavam vivendo o auge naquele momento, não estão mais no clube. Hoje o Grêmio está tentando fazer uma readaptação desse elenco com outros nomes, só que características não ter as mesmas características não significa ter a mesma qualidade. E o Grêmio está sofrendo por causa disso, ainda mais por causa do seu técnico, que parece que só simplesmente acha que botar os caras para jogar na posição correta como se fosse um Brasfoot vai resolver. Então é isso aí, galera. Peço que vocês compartilhem o vídeo aí se gostam da minha opinião, ou também se não gostam. Se inscrevam no canal aí e tudo mais. Valeu!